Nós vamos ler primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 18. Pedir para os irmãos colocarem um púlpito aqui para mim, por favor. Vai abrindo a sua Bíblia. Eu vou precisar esperar os irmãos colocarem o púlpito aqui para eu abrir a minha. Enquanto isso, você abre a sua. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 18. Obrigado. Quantos querem resposta de Deus? Diga amém. Está fraco, hein? Quantos querem resposta de Deus? Diga amém. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 18. Está na tela aí para os irmãos que já estão em casa. Nós vamos ler alguns versículos e depois você vai deixar a sua Bíblia aberta e vamos ler outros versículos à medida que vamos ao desenvolvimento da palavra. Nós vamos ler agora o versículo 36 a 39. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 18, versículo 36 e 39. No devido tempo, para que se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo. Obrigado, Cristo. E que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Para um pouquinho para eu te dizer que essas coisas é tudo que está antes dessa oração de Elias. Tudo que está antes. Tudo que está no capítulo 18 é o que Elias está dizendo aqui, na sua oração. Versículo 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu és Deus e que fizeste retroceder o coração deles. Eu vou ler de novo esse versículo. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor e Deus e que fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, ou nas valetas, ou nas valas. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Somente esses versículos. Vamos falar com Deus, amados. Vamos falar com o Senhor. Feche os seus olhos, por favor. Vamos falar com Todo-Poderoso. Pai santo que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como já está pronta no céu. Obrigado pelo pão de cada dia. Sobretudo, obrigado pelo pão vivo que desceu do céu, que é Cristo Jesus. Senhor, nos livre de todo mal. Nos livre, Senhor, dos maus dos homens.
Nos livre do mal, ó Deus, que assola as nossas vidas, que cerca as nossas vidas. Nos livre, Deus, daquela tentação do diabo que quer roubar os nossos sonhos e matar a nossa devoção. E agora, Senhor, estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor nos fale através dela. Fale aos nossos corações, pois Teu é o reino, a glória, o poder e a majestade. Pois Teu é o reino, a glória, o poder e a majestade. Oramos assim no nome de Jesus. Está na tela para quem está em casa online o tema da mensagem. Eu quero falar para você que está aqui. O tema é: e Deus respondeu. E Deus respondeu. Infelizmente, eu digo infelizmente, tem duas coisas que as pessoas elas fazem questão de colocar em evidência em suas orações. Claro que eu não estou generalizando, por favor. Mas é uma tendência, principalmente de crente imaturo. Quais são essas tendências que as pessoas fazem nas suas orações? Pedir coisas e pedir Deus resposta. Pedir as coisas e pedir Deus respostas aos seus anseios. Felizmente, isso é pura realidade da maioria dos cristãos. Claro que eu sei que não é da tua realidade, evidentemente. Espero que não seja. Quando, na verdade, meus irmãos, as duas principais, eu diria, os dois principais motivos da nossa oração não deveriam ser esses dois que eu te citei: pedir as coisas e querer respostas. Quando, na verdade, as duas realidades que nós deveríamos viver nas nossas orações são: querer mais de Deus, da sua presença, e agradecer. É isso. Querer mais dele e agradecer. Mas, infelizmente, a maioria, ela é tendenciosa a pedir e querer respostas. Não que não seja errado você querer as coisas e pedir respostas a Deus. Não é errado. Muito pelo contrário. Quem nos dá aquilo que precisamos é Deus. E as respostas vêm dele. É sobre resposta que eu quero falar nesta noite. Porque esse texto que nós acabamos de ler, muito conhecido de todos nós, talvez um dos textos mais pregados pelos pastores, um dos, no Antigo Testamento. Eu já preguei esse texto várias vezes, aqui, em outros lugares, e com certeza você vai me ouvir e me vir pregando sobre esse texto outras vezes. E esse texto nos mostra exatamente isso, irmãos. O quê? Resposta. Deus é Deus de resposta. Deus responde. Só quero insistir com você nesse aspecto de que as nossas orações, elas não podem ser regradas a partir daquilo que nós queremos e a partir das respostas que nós necessitamos de Deus aos nossos anseios, e sim pela vontade dEle. Só isso que eu gostaria de insistir com você. Quando, na verdade, as nossas orações, elas devem ser voltadas para pedir mais da presença dEle, querer mais dele e agradecer. Eu penso, meus irmãos, que as respostas, elas vêm, eu diria com mais frequência, a partir
das nossas atitudes, do nosso comportamento, do nosso caráter, da nossa maneira de viver diante de Deus e dos homens. Deixa eu falar um pouquinho sobre Elias. Elias é um profeta. Aliás, Elias não é um profeta, ele é o profeta. Também sacerdote. Mas, essencialmente, Elias é um profeta e o profeta. Elias, possivelmente, a Bíblia não deixa muito claro, ele era da tribo de Levi. O que explica, o que justifica ele fazer sacrifício aqui no texto que nós lemos. Há tantas coisas profundas sobre Elias que a gente poderia falar, meus irmãos, que se fôssemos falar de fato, de verdade, nós passaríamos aqui muitas horas. Há muita profundidade na pessoa, no ministério, na obra de Elias. Muita. Elias é uma figura enigmática. Muito enigmática. Ele sai de uma cidade chamada Tisbe, que ninguém sabe exatamente onde era. Geograficamente não se tem uma resposta. Ele aparece no cenário de repente. De repente. Você pode ler isso no capítulo 18, lá no início. 17. Surge no cenário de maneira assim, repentina. E duas coisas me chamam a atenção nesse aspecto da aparição de Elias. A primeira é que ele aparece já mostrando quem ele era, quais eram as suas palavras, e ele aparece, a Bíblia dizendo que ele aparece na presença do Senhor. Ou seja, ele não aparece no cenário sem que antes não estivesse na presença do Senhor. Interessante que suas palavras são tão contundentes que ele chega a dizer assim para o rei Acabe: segundo as minhas palavras. Ele não chega a dizer segundo as palavras do Senhor. Só na sua oração que ele vai citar isso, segundo a sua palavra. Mas quando ele está diante do rei Acabe, ele não usa a frase segundo as palavras de Deus, segundo as minhas palavras. Segundo as minhas palavras, a partir de agora, Acabe, não chove durante 3 anos e meio. Elias, irmãos, tinha uma unção diferenciada. Guardadas as devidas proporções, de características diferentes, eu diria a você que a unção que Elias tinha é proporcional à intimidade que Moisés tinha com Deus. Sua unção era tão diferenciada, que as pessoas tinham medo quando Elias abria a boca. É só você ler a história daqueles 50 soldados que vão até ele. E não vou contar a história para a gente ganhar tempo aqui, mas a primeira leva, morreu todo mundo. A segunda leva, morreu todo mundo. Só na terceira leva dos soldados que o líder daquele grupo teve a coragem e teve a humildade de se prostrar de joelho no chão e se humilhar diante de Elias. Senão, caía fogo do céu e morria também a terceira leva. Então Elias tinha uma unção diferenciada. Elias tinha aproximadamente 7.000 seguidores. 7.000 seguidores. Elias, meus irmãos, ouça isso que eu vou te falar, como isso é tremendo. Elias ainda é fruto da oração de Ana. Que doideira, desculpa usar esse termo.
Porque é a partir da oração de Ana pedindo um filho que Deus vai restaurar naquele tempo Israel, vai trazer um avivamento sobre Israel. Aí vem Samuel vai inaugurar a escola de profetas, e Elias vai ser um dos líderes da escola de profeta no seu tempo. Olha o que uma oração de uma mãe não faz. 7.000 seguidores. Desses 7.000, segundo a Bíblia, 90% desses seguidores se dobraram a Jezabel. E 7.000, 10%, não se dobraram a Jezabel. E Elias nem ficou sabendo disso. Elias, só para fechar aqui, Elias, para que a gente possa entrar no corpo da mensagem, Elias usava uma capa. Essa capa de Elias era uma capa de cabra, de pelo de cabra, de pele de cabra, perdão. E segundo alguns estudiosos do Antigo Testamento, essa capa tinha algo muito especial. Era cravada nessa capa a lei. Os 10 mandamentos estavam cravados na capa de Elias. Assim foi esse homem, profeta Elias. Deixa eu te perguntar uma coisa bem lógica, bem óbvia. Você crê que esse homem tinha prerrogativas, qualidades e virtudes para Deus responder a sua oração? Claro que é uma pergunta óbvia, mas eu quero provocar você nessa introdução para a gente entrar no corpo da mensagem. Você acha que esse homem, de tudo que eu citei aqui, eu citei muito pouco. Quer ver outra coisa que eu acabei esquecendo de falar para você que eu acho importante? Elias não foi arrebatado no final da sua passagem aqui, não da sua existência, da sua passagem? Elias não foi arrebatado? A gente pensa que Elias foi arrebatado uma vez. Elias é arrebatado várias vezes. Várias vezes Elias foi arrebatado. Diante dessas prerrogativas citadas aqui, pouquíssimas prerrogativas, diante das virtudes de Elias, você acha que Deus, ou melhor, você acha que essas virtudes, essas prerrogativas, faziam com que Deus respondesse à oração de Elias? É claro, estou te fazendo uma pergunta, ela é muito óbvia. E se eu disser a você, meu amado irmão, que ainda que você não tenha as prerrogativas de Elias, nem eu, nós não teremos, com certeza, as suas virtudes, ainda que nós não tenhamos as suas virtudes, as suas prerrogativas na plenitude que Elias tinha, e se eu disser a você que ainda que nós não sejamos como Elias, como Moisés, mas Deus nos responde, você acredita? Vou repetir, porque eu acho que a metade aí, os irmãos em casa entenderam melhor. Você acha que, mesmo não tendo as prerrogativas, as virtudes, a unção de Elias, Deus o respondeu? Você acha que nós podemos também ter as respostas de Deus, sim ou não? Amém? Amém. Amém. Deus responde, irmãos. Deus responde. Eu já quero dizer a você que Deus responde oração, sim, mas Deus não responde somente oração, não. Aqui está o texto que vai nos mostrar isso, que Deus não respondeu apenas a oração de Elias, não. Existem qualidades, atitudes em Elias que fez com que Deus o respondesse. O que Elias precisou fazer para Deus respondê-lo no Monte Carmelo? Eu quero olhar para a palavra com você nessa noite
Fiquem tranquilo que eu estou olhando aqui para o relógio. Não gosto disso. Não gosto, mas preciso olhar. Mas eu quero, por favor, que a sua mente fique presa comigo no texto, na palavra de Deus. Eu espero que Deus fale ao seu coração nessa noite. Você que está aqui, você que está online. O que Elias precisou fazer para que Deus lhe respondesse no Monte Carmelo? Primeiro, Elias precisou mexer nas estruturas comprometidas de Israel. Isso está no versículo 20 e o versículo 24. Eu não vou ler todos os textos não, mas alguns eu vou ler com você. Versículo 20 a 24. Então guarde isso. O que Elias precisou fazer para que Deus respondesse? Primeiro, Elias precisou mexer nas estruturas, todas elas, nas estruturas comprometidas de Israel. Olha o versículo 20 a 24. Então enviou Acabe mensageiro aos filhos de Israel, ajuntou os profetas do Monte Carmelo. Olha o versículo 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450. É claro que ele não sabia que ficaram mais 7.000, Deus preservou, para não se dobrasse a Jezabel. Versículo 22. Perdão, 23. Deis-se-nos, pois, 2 novilhos, escolhe eles para si um dos novilhos, dividiu em pedaço, põe-o na lenha, porém não metam fogo. Eu prepararei outro novilho e porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Vou parar aqui para a gente entender esse ponto. Quando Elias chegou a Israel, as estruturas da nação estavam comprometidas. Vamos lá? Qual foi a primeira coisa que Elias precisou fazer ou apontar nas estruturas comprometidas? A primeira coisa era caráter. Caráter. O caráter da nação era dúbio. Havia uma dubiedade de caráter. Por isso que ele vai dizer aqui: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Um dia vocês oram a Baal, outro dia vocês oram a Deus. Dubiedade. No ditado popular, acender uma vela para Deus, outra para o diabo. É isso, irmão. Pensamento dividido. Jesus vai dizer que não tem como servir a dois deuses. Ou a Deus ou Mamon, dinheiro. Em Apocalipse, no capítulo 3, na carta a Laodiceia, Jesus vai dizer: vocês não são nem frios nem quentes. Caráter dúbio. Dois pensamentos. Outro problema na estrutura de Israel: acordos. Acordos corruptos. 7.000 profetas não se dobraram. 10% não se dobrou. Mas 90% dos profetas se dobraram diante de Jezabel. Sentaram à mesa com ela. Fizeram acordo. E você sabe muito bem que um acordo mal feito não é em benefício do outro, e sim em benefício das duas partes que sentam para fazer acordo.
E Deus vai dizer a Elias lá na frente, quando vai tratar dele, na caverna: eu separei 7.000 que não se dobraram a Baal, que não sentaram à mesa de Jezabel. Terceiro problema de Israel, na sua estrutura. Talvez este seja o pior, irmãos. Não havia ofertas para Deus. Na verdade, numa linguagem mais fácil da gente entender, não havia culto. Porque se não tem holocausto, é porque não tem oferta. E se não tem oferta, Deus não recebe louvor e adoração. E se Deus não recebe, não tem relacionamento. E se não tem relacionamento, Deus está longe. Mas não porque ele se afastou, porque o povo empurrou. Perguntaram a Billy Graham quando as duas torres gêmeas caíram. Billy Graham estava no hospital. E foram perguntar a Billy Graham onde estava Deus que permitiu aquilo tudo. Billy Graham queria sair do leito do hospital e responder aos jornalistas. Mas ele não pôde, os médicos não deixaram. Aí ele chamou a sua filha: vai lá e responde. E diz a eles: se eles fizeram pergunta, faz outra pergunta para eles. Eles não estão perguntando onde estava Deus, que não impediu que as torres gêmeas caíssem e muitas pessoas morressem. Então pergunta a eles onde eles estavam quando tiraram as Bíblias das escolas. Onde eles estavam quando as crianças pararam de orar. Onde eles estavam quando a nação parou de buscar a Deus. Pergunta a eles. Vou repetir porque os irmãos em casa não ouviram, né? Estrutura religiosa, eu diria devocional, que é a parte espiritual, social, econômica, são essas estruturas que estavam comprometidas em Israel. E o que Elias vai fazer? Ele vai mexer nessas estruturas. Eu quero fazer uma pergunta a você que está aqui nessa noite, você que está ouvindo. Onde estão os homens e as mulheres desse tempo? Que não tem a coragem, a unção, a autoridade para mexer em estruturas. Você não acha que as estruturas da igreja precisam ser mexidas? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. É claro que eu não estou falando de igrejas sérias que pregam o evangelho sério, que levam o evangelho a sério. É claro que eu não estou falando de igreja que ora de verdade. É claro que eu não estou falando de igreja que os seus membros, ou melhor, os seus discípulos, buscam a Deus na palavra. É claro que eu não estou falando desta igreja. E espero ser a igreja de Cristo aqui em Jardim Carioca. Espero ser a igreja que eu pastoreio. Mas é lógico, meus irmãos, que as estruturas da igreja, elas precisam ser mexidas. Por quê? Porque há dubiedade.
Porque há acordos. A mesa de Jezabel, e Jezabel nesse tempo não é uma mulher, é um espírito enganador, traiçoeiro, e um espírito sensual, envolvente. Mas onde estão os profetas desse tempo? Que tem a coragem de olhar para a estrutura social, eclesiástica desse tempo e mexer no nome de Jesus. Onde estão os profetas desse tempo? Eles estão na igreja. E vou dizer aqui, baseado em Elias. Sabe onde estão os profetas, as profetisas, os homens de Deus e as mulheres de Deus desse tempo, que têm a audácia, a coragem e a unção de mexer nas estruturas? Sabe onde eles estão? Eles estão como Elias. Assim como, pastor, como assim como Elias? Eles estão na presença do Senhor. Eles estão nos templos, sim, é claro que eles estão nos templos, mas eles estão também nas casas, eles estão nos trabalhos, nas escolas, quando elas funcionam. Sim, esses homens e essas mulheres estão nos lugares, mas sobretudo, esses homens, essas mulheres que têm a audácia, a coragem, a unção de mexer em estruturas comprometidas, eles estão na presença do Senhor. Por isso que Deus vai responder a Elias, irmãos. Por isso que Deus vai responder a Elias. Por quê? Porque ele mexeu em estrutura. Tem um negócio na igreja que me dá assim, nem sei definir a palavra. Fico inquieto. A tal da acomodação. De ver as coisas acontecendo diante dos olhos e não sentir-se incomodado. A acomodação é raiz, é fruto do conformismo. Eu vou repetir para você entender. A acomodação é fruto de uma raiz chamada conformismo. Aceitação das coisas, melhor dizendo. E Paulo vai dizer: não vos conformeis com esse mundo. Você entendeu, irmão, por que Elias vai ter a sua oração respondida? Porque ele não ficou acomodado. Ele não ficou assim, olha, deixa a coisa como está. Deixa que o pastor faz, deixa que os diáconos fazem, deixa que os líderes fazem, eles são ungidos para isso, deixa eu quieto no meu canto, porque eu não quero mexer com o inferno, porque se eu mexer com o inferno vai mexer comigo, é melhor eu ficar na minha. Misericórdia. Aí você quer resposta de Deus aos seus anseios? Aí você quer resposta de Deus quando um problema lhe abate? Aí você quer resposta de Deus quando alguma coisa te cerca e você não tem mais saída? É aí que você quer resposta? Ah, meu irmão, meu querido e minha querida, se você sentir-se assim acomodado a ponto de depois perguntar a Deus o porquê, eu vou te dar um conselho bíblico. Não vos conformeis com esse mundo. Parte para cima. Parte para cima no nome de Jesus e na unção do Espírito. Parte para cima. A não ser que você não esteja na presença do Senhor. Aí eu vou te dar o outro conselho. Não entra nessa. É para te preservar. Não entra.
Agora, se você está na presença do Senhor, como diz o início do capítulo 17 de 1 Reis, se você está como Elias, na presença do Senhor, se você está em santidade, e se você tem unção, meu irmão, vai mexer nas estruturas, porque o Senhor vai te usar, e as estruturas serão abaladas. Em segundo lugar, o que Elias precisou fazer para que Deus lhe respondesse no Monte Carmelo? Elias simplesmente desafiou os profetas de Baal e de Azera. Versículo 25 ao versículo 29. Monte Carmelo é interessante. É formado de picos, cortado por centenas de grandes gargantas e pequenas gargantas. Assim é o Monte Carmelo. Para os fenícios, o Monte Carmelo era lugar de habitação de deuses. E para eles, Baal habitava ali. Tanto é que no Monte Carmelo tinha um local de adoração a Baal. Foi exatamente nesse lugar, ou foi para esse lugar que Elias lançou o desafio. Eu quero te dar 2 detalhes desse desafio. Primeiro detalhe. O primeiro detalhe desse desafio é que no lugar onde tinha um templo a Baal, foi exatamente ali que Elias fez o seu altar, ou construiu o altar. De frente para o lugar onde os profetas de Baal o adoravam. Era afronta? Não, não era afronta. Porque o que é uma afronta? Afronta, já diz o nome, afronta, frente a frente, face a face. Afronta é quando um oponente olha para o outro. Tipo aquela coisa de pesagem de luta. Eu não sou muito de luta, eu não gosto de luta, mas tem sempre aquela coisa de pesagem, né? E aí a pessoa, um fica de frente para o outro assim, com aquela cara feia. Isso é que é afronta. O que Elias vai fazer não é uma afronta, é um desafio. Não é afronta, é desafio. E o que é um desafio? Desafio nada mais é do que medir forças. Simplesmente Elias estava dizendo aos profetas de Baal e de Azera: os deuses vão medir forças. Vamos ver qual que é mais forte? Qual que é mais poderoso? A segunda coisa que eu quero falar sobre esse desafio é que esse desafio, ele é puramente espiritual. Se você quiser chamar de batalha espiritual, está perfeito. Está correto. Foi uma batalha espiritual. Focado em holocausto. O ponto-chave dessa batalha espiritual era holocausto. Por isso que você vai ver, a partir do versículo 25, Elias dizendo ao povo de Israel e aos profetas de Baal: separa aí um cordeiro. Interessante, irmãos.
Elias tinha plena convicção do que ele estava fazendo. Que interessante. Elias estava no território do inimigo, trazendo para o campo espiritual, eu vou dizer assim mais profundo com você, Elias está trazendo para o propósito eterno. E aonde está o propósito eterno aqui? No holocausto. O que era holocausto? Holocausto é uma oferta queimada exclusiva para Deus. Eu falei isso aqui quando preguei sobre Abraão. Três ofertas são chamadas ofertas de redenção: holocausto, manjares e sacrifício. Holocausto, manjares e sacrifício. Holocausto, o cordeiro tinha que ser partido, melhor, imolado, com um golpe só, degolado, partido e queimado. Em obração, libação e gordura. Obração é a parte sólida, libação é a parte líquida, e gordura é o cheiro. O holocausto é exclusivo de Deus. Deus recebia. Lá em Apocalipse vai dizer que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Antes que Deus formasse o mundo, Ele tomou Jesus, o Cordeiro, em holocausto, para Ele. Olha que coisa tremenda, irmãos. Elias estava conectado com o propósito eterno. Por isso que Deus vai responder. Por quê? Porque Elias estava com seus olhos fixados no propósito eterno. Elias sabia o que estava fazendo. Elias sabia que quando colocasse um cordeiro sobre o holocausto, ou melhor, em forma de holocausto, Deus tomaria para si obração, libação e gordura. Ainda tem os manjares, que é fruto da terra. Só não tem aqui o sacrifício, porque sacrifício é quando o cordeiro era morto fora do templo. Era queimado fora do templo. Jesus é holocausto, manjares e sacrifício. Obração, libação e cheiro suave. Nos três. Aqui, olha para mim. O que significa para você propósito eterno? Propósito eterno é tudo que diz respeito ao plano perfeito de Deus para resgatar a humanidade e fazer com que pecadores se tornem filhos de Deus eternamente. Isso é propósito eterno. Eu vou te fazer uma pergunta, além da que eu acabei de fazer. Você tem se envolvido com o propósito eterno? Porque uma coisa, irmão, eu tenho absoluta certeza, nós estamos em um tempo de desafios espirituais, de batalhas intensas no mundo espiritual. Nós vivemos um tempo de batalhas espirituais intensas que nós não vemos, mas sentimos.
O que fazer, irmãos? Qual é o caminho? O caminho é simples, querido. É desafiar esse tempo. Não é afrontar o inimigo. É desafiar tudo aquilo que o inimigo tem feito. Mas desafiar com duas convicções. Primeira, propósito eterno. O que Deus está fazendo, eu estou conectado com o seu propósito, com a sua vontade. Segundo, para o desafio ser vencido, meu amado, por favor, presença de Deus, hein? Não sai dela não. Por isso que Deus vai responder a Elias. Porque ele é homem de conexão com o propósito. E é homem que sabia que Deus era poderoso. Deus era poderoso para manifestar e descer fogo do céu. Posso ouvir um amém por isso? Ou você acha que nós estamos vivendo um tempo de desafios espirituais? Eu quero afirmar para você que Deus se agradou de Elias e da sua atitude em ofertar. É só você ler Abel e Caim. Não precisa fazer uma leitura profunda, não precisa fazer um medite e cresça para você entender que Deus atentou para a oferta de Abel, mas antes atentou para Abel. Deus não atentou para a oferta de Caim, porque ele desagradou-se de Caim. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que Deus olhou para Elias e se agradou de Elias, depois da sua oferta de holocausto e manjares. Perdoe-me em insistir com você, irmão. Se você quiser resposta de Deus, você vai precisar tocar o coração de Deus para que Ele se agrade de você. Aí sim você vai poder desafiar o inferno. Os Baalins desse tempo. Pode ter certeza que Deus irá te responder. Em terceiro lugar, o que Elias precisou fazer para que Deus o respondesse no Monte Carmelo? Elias precisou restaurar o altar que estava em ruínas. Verso 30 a 35. Isso eu faço questão de ler 2 versículos. Depois de 7 horas dos profetas de Baal se cortarem, assim, dançar, se cortar, gritar. Depois que eles se cansaram de 7 horas, ininterruptas, de algo vazio, demoníaco, diz o versículo 30, então Elias disse ao povo, chega aqui para perto de mim, e restaurou o altar que estava em ruínas. Por quê, irmãos? O povo estava longe de Deus. Então o que Elias vai fazer? Presta atenção. Ele vai pegar 12 pedras. 12 pedras. Cada pedra representava uma tribo de Israel. Detalhe, essas pedras não eram pedras lavadas, eram pedras brutas. Eu não posso te afirmar, mas possivelmente essas pedras são as 12 pedras pegas lá no Rio Jordão, como um memorial.
ainda que não fossem as 12 pedras que foram tiradas do rio Jordão, eram pedras brutas, que indica imperfeição sozinha. Mas quando essas 12 pedras estão juntas, mesmo que elas são imperfeitas, elas tornam-se em unidade um altar forte. Quem está entendendo, diga amém. Sabe o que Elias fez? Ele tomou 12 pedras, que representava cada tribo de Israel, ou seja, ele trouxe Israel para uma unidade perfeita, a partir de pessoas que são imperfeitas. Sabe por que Deus responde à igreja? Deus responde à igreja, porque a igreja é constituída de pessoas imperfeitas, pessoas brutas, pedras brutas, mas quando essas pedras brutas, elas se unem em uma unidade, ela forma um altar, com uma base forte, para Deus produzir coisas grandes e tremendas. Por isso que Deus responde à igreja. A igreja é altar, onde Deus manifesta o seu poder e a sua graça. Ah, pastor, mas eu sou uma pedra bruta. Sim, eu também sou. Nós somos pedras brutas. Nós somos pedras a sermos lapidadas. E só tem um que vai lapidar a nós, pedras brutas: Jesus Cristo, a pedra angular, polida pelo Espírito Santo. Aleluia! O grande problema é que parte da igreja, o altar está dividido e comprometido. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos de Israel, de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Aí vai até o versículo 35. Altar restaurado. Altares restaurados. Ei, irmão, você é uma das pedras. A grande questão não é você permanecer bruto, porque faz parte da nossa vida sermos pedras brutas, imperfeitas, que está exatamente no meio do corpo para ser lapidado. A questão não é se você, como pedra bruta, ou é uma pedra bruta. Isso não é a questão, isso faz parte de um plano. Nós estamos sendo edificados em construção a partir do modelo perfeito que é Cristo. Esse não é o problema. O problema é se você, como pedra bruta, está fora, está separado, está dividido. O problema é se você não cooperar para que haja unidade. Que nessa noite o Espírito Santo possa restaurar você, pedra bruta, e que nessa noite o Espírito Santo possa tomar você e em unidade formarmos um altar forte, um altar que vai servir nesse tempo para que a oferta queimada para Deus seja oferecida e Deus sinta o cheiro suave dessa oferta e manifesta graça e poder nesse tempo. Amém? Em último lugar, o que Elias fez para que Deus pudesse responder no Monte Carmelo? Elias orou crendo que o nome de Deus seria exaltado e que corações seriam mudados. Ele prepara o altar, ele faz a parte dele.
oferece holocausto e manjares. Só não podia oferecer sacrifício, porque não estava em um tabernáculo, um templo, e não podia oferecer sacrifício no Monte Carmelo. Não era dia da expiação. Não era oferta contínua. Mas ele ofereceu holocausto e manjares. Oferta queimada e fruto da terra. E depois orou. Sabe como é que ele faz? Não vou dar para reproduzir para você, vou tentar pelo menos. Ele pega a capa, bota os seus joelhos entre as pernas, ajoelhado. Ele ajoelha-se, bota a capa sobre ele, se cobre com a capa, bota o seu rosto entre os joelhos e faz essa oração que está aqui. Oração das 3 da tarde. Durante um tempo eu pensava de uma maneira. Eu pensava que Elias orou para pedir fogo. Elias não pediu orou pedindo fogo. Sabe dessas coisas que a gente olha na Bíblia e passa batido? Elias não pediu fogo. Está assustado? Está escrito. Se você recuar no texto, você vai perceber que Elias faz assim, ó, escolha aí o cordeiro, mas não põe fogo. Está aqui escrito. Ele falou para os profetas de Baal e falou para o povo de Israel: escolham cordeiros, mas não põe fogo. Então a sua oração não é pedindo fogo. Tem muita gente aí cantando e orando pedindo fogo. Caia fogo do céu. Cuidado com aquilo que você pede, irmão. Você pode conseguir aquilo que você pede. Eu vou dizer para você por que Elias não pediu fogo. Sabe por que Elias não pediu fogo? E ele disse: não põe fogo. Porque ele sabia que era oferta para Deus. E ele sabia que Deus era o próprio fogo. Era esse o desafio. O Deus que responder com... De novo, eu acho que você não entendeu. Os irmãos em casa já entenderam. Por que Elias não põe fogo? Porque o desafio era exatamente esse. O Deus que responder com... E o nosso Deus é fogo consumidor. Então o que Elias pediu para Deus? Já que não foi pedir fogo, o que Elias pediu para Deus? 2 coisas, irmão. O que Elias pediu para Deus? Primeiro, que o teu nome seja exaltado nesse lugar. Segundo, que os corações possam retroceder. Essa foi a oração de Elias. Não foi pedir fogo. Quer conferir? Vamos lá. No devido tempo, para apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Deus de Israel, estou no versículo 36, de Isaque e de Israel, fique hoje bebido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra, aí não é mais a minha palavra, é segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Olha o que diz o versículo 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, e que és Deus, e que fizeste retroceder o coração deles. Está aqui, irmãos. O pedido de Elias foi esse. Responde-me, Senhor, para que esse povo
saiba que tu és Senhor. E para que o coração deles possa retroceder, voltar, renovar. Sabe qual o problema da maioria dos cristãos? Eles oram pedindo fogo, eles oram pedindo poder, eles oram pedindo um milagre, eles oram pedindo sobrenatural, quando na verdade a nossa verdadeira oração, ela está voltada para pedir Deus e para pedir para o próximo. Está na hora de orarmos de verdade, irmãos. Se desejamos as respostas de Deus, nós precisamos orar de verdade. E orar de verdade consiste em exaltação do nome de Deus. E orar de verdade consiste em mudar corações. Por isso que Deus vai responder Elias. Por isso que Deus responde a sua oração. Por quê? Porque você não está preocupado no sobrenatural, você não está preocupado se o fogo vai cair, você não está preocupado se vai ser desse jeito, daquele jeito, se vai ser colorido, se vai ser preto e branco, você não está preocupado com aquilo que é sobrenatural. O que você está preocupado é exaltar o nome de Deus. O que você está preocupado é se o seu irmão vai ter o coração voltado para ele, e se os corações duros desse tempo irão retroceder. Por isso que Deus responde a sua oração. Concluindo, versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor. Preocupar-se com o quê? O desafio não é esse? Se esse é o desafio, se eu estou na presença de Deus, se eu faço as coisas dentro dos princípios espirituais e morais, se a minha vida é um altar restaurado, vai cair fogo, força de expressão, trocando, Deus vai responder. Como que Deus respondeu? Caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e tudo que estava ao redor. Caiu o fogo e consumiu o holocausto e tudo que estava no altar e ao redor do altar. Não era holocausto. E holocausto não é oferta para Deus, exclusiva dele. Então, se tudo está dentro dos princípios dele, da palavra dele, se tudo está de acordo com a palavra dele, com ele, com o propósito dele, o que Deus vai fazer? Vai tomar para si. Eu tenho certeza, irmão, não como 2 e 2 são 4, mas como o nosso nome está escrito no livro da vida. Eu tenho certeza, se você fizer como Elias fez, se você viver como Elias viveu, guardadas as infinitas proporções, evidentemente, eu tenho certeza que Deus irá te responder. E sabe por que Deus vai responder você? Por uma questão de propósito e por uma questão de princípio. Se a oferta é para ele, e se ele tomou a oferta, significa dizer que ele está satisfeito. Porque se ele não estiver satisfeito, ele não vai pegar, ele não vai tomar, ele não vai aceitar.
Mas se ele está satisfeito, ele vai tomar para si. E se ele tomar para si, você pode ter certeza, ele ficou satisfeito. Quando o fogo caiu do céu e apanhou tudo que estava no altar, Deus estava dizendo para Elias: eu estou satisfeito. Que naquelas orações da madrugada, Deus tome tudo que você está oferecendo a Ele como oferta agradável e diga ao seu coração: eu estou satisfeito. Como que Deus respondeu Elias? Isso aqui já disse em outros momentos. Ele lambeu a água que estava no rego. A ideia de lamber é de uma língua. Ué, o que lambe? A língua. É uma forma de linguagem para mostrar que Deus absorveu com a sua língua de fogo a água. Então, quando o fogo tocou na água, o fogo aqui era mais forte do que a água. Sendo o fogo mais forte do que a água, o que o fogo provoca? Uma evaporação. Quando a água é mais forte do que o fogo, o que acontece? O fogo se apaga. Aqui o fogo era mais forte do que a água. Quando o fogo é mais forte do que a água, o fogo provoca na água uma evaporação. Sabe como que Deus responde a Elias? Provocando uma evaporação. E essa evaporação nada mais foi do que uma oferta, do que um princípio. O princípio de quê? De uma grande chuva que estava por vir. Três anos e meio sem chover. E onde começou o tempo de avivamento, o tempo da chuva? No Monte Carmelo. Deus provocou isso. Que nesse tempo, meus irmãos, a partir das nossas orações, a partir do nosso envolvimento com a palavra, que nesse tempo, a partir da nossa coragem, da nossa audácia, no nome de Jesus e pelo Espírito, não se conformar com esse mundo, que a partir desse tempo, de altares restaurados, de ofertas a Deus, que a partir desse tempo, o próprio Deus comece a provocar entre nós uma chuva abundante de avivamento. E eu termino no significado do nome de Elias. O significado do nome de Elias, o povo gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias significa só o Senhor é Deus. Só o Senhor como Deus para nos responder nesse tempo. Só o Senhor que é Deus para nos responder nesse tempo. E Deus respondeu. E Deus responde. Porque somente o Senhor é Deus. Ele vai responder você. Porque Ele é Deus na sua vida. Posso ouvir um amém? Glória a Jesus. Fique em pé, irmão, no nome de Jesus. Elias chegou para cá e falou assim: arruma o teu carro aí.
porque eu ouço o som de uma abundante chuva que está chegando. Irmãos, não dá para ter pena de Acabe. Não dá. Casar-se com Jezabel, deixar Jezabel tomar conta do reino, deixar uma filha de Astarote, uma adoradora de Astarote, tomar conta do reino de Israel. Não dá para ter pena de Acabe. Mas nessa hora eu tive pena de Acabe, porque Elias está dizendo assim: arruma o teu carro e corre. Só que Elias, com não sei quantos cavalos, devia ser cavalos mesmo, não conseguia correr enquanto Elias, porque Elias era arrebatado, saía correndo em alta velocidade, dizendo: ó, está vindo chuva por aí. Deus respondeu: corre, Acabe. Que você possa correr, irmão. Não correr da chuva de avivamento, mas correr para anunciar que o avivamento está chegando. Eu não sei se você entendeu, vou repetir: que você não corra da chuva que está por vir, que você corra para dizer: a chuva vem aí, a chuva de Deus está chegando. Deus respondeu a oração da igreja. Aleluias. Vamos orar, irmãos. Vamos levantar uma das nossas mãos ou as duas mãos aos céus. Nosso Deus, nosso Pai, nós olhamos para o contexto da nossa nação, do nosso Brasil, e como isso mexe conosco. Olhamos para as estruturas da nossa nação e da nossa cidade, e como isso, Deus, mexe conosco. Meu Deus, eu quero te pedir agora que o Senhor comece a levantar Elias nesse tempo. Elias, Senhor. Elias, que vai ter a unção do teu Espírito para falar a verdade, para quebrar o silêncio do pecado com o poder do alto. Eu oro, Deus, por essa cidade. Eu oro para os profetas anônimos e os não anônimos dessa cidade de Campos dos Goitacazes. Eu oro, Senhor, para que ninguém se dobre a Baal, se dobre a Astarote, ao espírito de Jezabel, no nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor renove a unção sobre nós. Renove a unção sobre a igreja nesse tempo, meu Deus. Unção que nos leva a desafiar o inferno, crendo na manifestação do teu poder. Eu oro, meu Deus, com os meus irmãos aqui na tua casa nessa noite, para que altares sejam restaurados. Eu oro, meu Deus, com os meus irmãos aqui nessa noite, te pedindo, Senhor, responde-nos, Senhor, responde-nos, responde-nos, para que essa cidade saiba que Tu és Senhor. Responde-nos, Senhor, responde-nos, para que corações duros como pedra, para que corações cheios de pecado possam retroceder e se voltar para o Senhor. Responde-nos, ó Deus, responde-nos. Responde-nos, Senhor. Tu és Deus de resposta. Tu és Deus de resposta. E nós cremos nessa noite, pela fé,
que o Senhor já nos respondeu. Aleluia, aplaude